Grafo não, perdão, esses dados, você tabela esses dados. E esses dados tabelados geram frequências. A gente pode utilizar frequências absolutas, quando a gente de fato indica quantas vezes um certo dado apareceu no rol de dados. Essa frequência ela pode ser relativa, como por exemplo, o percentual de repetições de dados quando relacionado ao total de dados. E essa frequência pode ser uma frequência acumulada, ou seja, o número de dados que foram lidos até aquela linha da tabela. Bom, além de tabelar os dados, um outro tipo de tratamento que eu posso fazer com esses dados é criar medidas que vão tender a representar aquele rol de dados. Então, por exemplo, a média aritmética ela tem como objetivo encontrar um número que vá substituir todos os números, que irá substituir, melhor dizendo, todos os números desse rol de dados. E de que maneira ela pretende fazer isso do ponto de vista conceitual? Conceitualmente, esse número ele vai representar a soma de todos os dados desse rol. Então, se eu somar, vamos supor que eu tenho um rol de 10 dados. Se eu somar todos os 10 dados, eu gero um certo número, um certo resultado. Qual é a pretensão da média aritmética? É você encontrar esse número, que quando esse número ele é somado por 10 vezes, ou seja, na prática, quando você multiplica isso por 10, o resultado que eu encontro é exatamente igual à soma dos 10 dados originais que eu encontro no rol de dados. Então, essa é a ideia da média aritmética. Outra medida de tendência central que a gente estudou foi as médias aritmético-ponderadas, onde a ideia da média ponderada é respeitar o grau de relevância, de ponderação que um certo dado tem perante o outro. Então, essa ponderação, essa relevância, ela pode ser feita de um critério subjetivo ou até mesmo de um critério bastante objetivo, como, por exemplo, o número de vezes, o número de repetições que aquele dado aparece no rol. Além da média aritmética e da média ponderada, a gente também estudou a mediana. O que é a mediana? A mediana é um elemento central que subdivide, né, em 50% de um lado, 50% do outro, um rol de dados, né? E a moda é o elemento de maior frequência que vai aparecer num rol de dados. Bom, com relação à média, que é o elemento, que é a medida de tendência central, que a gente vai utilizar com maior frequência, pelo menos nos estudos iniciais da estatística descritiva, a gente pode fazer uma análise mais profunda da média e observar que a média aritmética, por vezes, ela entrega alguma coisa que ou melhor dizendo, ela promete uma coisa, mas ela não entrega exatamente aquilo que ela prometeu, né? Às vezes, por algumas vezes, a média, ela na teoria, ela alcança aquilo que ela quer, mas na prática ela não representa exatamente aquele rol de dados, né? A gente pode pensar aqui numa coisa bem boba, bem lúdica, mas que funciona bastante na nossa cabeça, né? Imagina que você tivesse um ser humano, eu, por exemplo, né? Onde eu experimento duas temperaturas extremamente radicais para a minha sobrevivência. Eu experimento uma temperatura de menos 50 graus Celsius e eu experimento uma temperatura de 20 graus Celsius. 20 graus Celsius está de boa. Menos 50 graus Celsius, a possibilidade de, infelizmente, eu vir a óbito é enorme. Entretanto, a média aritmética desses dois valores, menos 15 graus Celsius, né? Menos 50 somado a mais 20, dividido por 2,
ainda está frio, mas eu conseguiria sobreviver. No entanto, se eu experimentar menos 50 graus Celsius, eu viria a óbito. Então, assim, ainda que a média estabeleça que eu estou vivo, factualmente eu estaria, seu velhinho estaria, né, em óbito, né? Um exemplo bem gostoso para uma quarta-feira assim de véspera de feriado, as pessoas estão relaxadas e vem esse velho idiota falar umas besteiras dessas. Mas a ideia é justamente essa, às vezes a média ela não representa ou ela não entrega exatamente aquilo que ela promete, ela dá umas rateadas, ela acaba falhando. Para sair desse exemplo bem mórbido, né, desnecessário, eu peço desculpa pela vergonha que eu acabei de passar, vamos pensar numa coisa um pouco mais leve, né, um pouco mais sensato, né, um pouco menos idiota do que esse exemplo que eu dei. Imagine que você tivesse aqui uma turma, aliás, uma não, três, né, a turma A, a turma B e a turma C, e essas três turmas, essas três turmas são formadas apenas por 4 alunos. Né? E cada um desses alunos tem uma nota. Tá? Eu poderia botar uma coisa mais próxima do real, botar 30 alunos, 25 alunos, mas assim, a gente ia fazer conta à toa. Então eu reduzi aqui só para você entender mais ou menos o que eu quero dizer. Imagina que a turma A, todos os alunos, todos os 4 alunos, tiraram 5. Já a turma B, a gente teve essa variação de notas. O aluno academicamente, apenas academicamente falando, mais fraco tirou 2 e o mais forte 8. E aqui você tem uma variação, uma irregularidade dos dados, das notas, ainda maior. Aqui o aluno que tirou a menor nota, aqui o aluno que tirou a maior nota. Né? E assim, você observa que essas 3 turmas, você há de convir que nessa situação, nesse recorte, analisando apenas esses números, as 3 turmas têm perfis bastante diferentes. Né? Você observa que a turma A ela tem uma regularidade maior, são alunos mais homogêneos, com perfis acadêmicos mais próximos. A turma B nem tanto assim, e a turma C bastante diferente, é uma turma bastante heterogênea, seus perfis acadêmicos são bem disjuntos, né? O curioso dessas 3 turmas é que se eu tirasse a média de cada uma dessas 3 turmas, a média das notas da turma A, da turma B e da turma C, ambos seriam iguais a 5. Você quer ver? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Se eu vou pegando aqui o exemplo, a turma A ela te oferece as seguintes notas. Então, aluno 1, né? Aluno 2, aluno 3 e aluno 4. As notas todas foram iguais a 5. Então, 5 para todo mundo. Nessa situação, é bem fácil você observar, né, lembrando o conceito de média, a média é a soma de todos os dados dividido pela quantidade de dados. Então, a média da turma A vai ser 5, 5, mais 5, mais 5, mais 5, ou seja, 20, né? 20. Dividido pelas 4 notas, você chega na média 5. Então, a média da primeira turma, da turma A, é 5. O que a gente vai observar é que as outras turmas, portanto, a turma B e a turma C, vão ter as mesmas médias. Observa só, a turma B os alunos 1, 2,
3, 4, tiveram como notas, meu diretor, deixa eu dar uma olhadinha aqui, 2, 4, 6 e 8, né? 2, 4, 6 e 8. Então, naturalmente, a média da turma B vai ser a soma de 2 com 4, com 6, com 8. E eu também vou dividir isso por 4, né? São 4 notas. Então, 2 mais 8, 10, 4 mais 6, 10, 10 mais 10, 20, dividido por 4, a média é 5. Né? E, por último, a turma C com as notas do primeiro ao quarto aluno, as suas notas foram de 0, 3, 7 e 10. 0, 3, 7 e 10. Quando você pega a média dessa galera, você vai encontrar 0, mais 3, mais 7, mais 10, e vai dividir por 4. Então, você vai encontrar de novo 20, que dividido por 4 também dá 5. Então, você observa, esse é o ponto, né, que eu quero discutir com vocês. A gente tem 3 turmas que a gente, né, enquanto leigo, a gente está enxergando que as notas refletem perfis diferentes acadêmicos. Mas a estatística, num primeiro momento, afirma que essas turmas têm o mesmo perfil acadêmico. Todos os três tiraram uma média 5. Desculpa, estou saindo aqui da tela. Todas as 3 turmas ficaram com média 5, né? Então, assim, se para um leigo essa nota, essa média, ela já parece, né, ser um pouco equivocada, então é claro que para o estatístico isso precisa também passar por uma revisão. Essa média, ela precisa passar por uma revisão, ela precisa ser revista, ela precisa ser repensada. Eu preciso entender o que está acontecendo com esses roles, com esses 3, né, exemplos de rol de dados. Eu preciso entender isso. E aí, como é que eu entendo isso, né? Tratando de uma nova parte da estatística descritiva, que são as medidas de dispersão. O que são medidas de dispersão? São, portanto, fórmulas estatísticas que vão me dar um grau de dispersão, de distância, que as notas, que os dados, cada dado isolado, está distante, disperso dessa média. Porque quanto mais disperso, quanto mais distante essas notas, do ponto de vista individual de cada nota, estiver distante dessa média, mais irregular e, portanto, maior a impressão de que essa média não representa exatamente o que está acontecendo com esses dados. Observa, né? Quanto mais próximo os dados estiverem da média, quanto mais próximos esses dados estiverem da média, maior a nossa impressão, e quando eu falo em impressão, eu falo realmente de uma subjetividade. Maior vai ser a nossa impressão de que a nota, a média de fato representa, ela é fidedigna aos dados que eu estou analisando. Quanto mais próximo, né? Quanto mais próximo esses dados estiverem da média, né? Quanto, portanto, menor a dispersão, quanto mais regular esses dados estiverem, mais homogêneos esses dados estiverem, sem dúvida nenhuma, essa média será bastante fidedigna, vai ser mais fidedigna possível, vai estar retratando
com mais fidedignidade aquele rol de dados. Quanto mais afastado, quanto mais disperso, quanto mais heterogêneo, quanto mais irregular os dados estiverem em relação à média, menos fidedigna essa média estará sendo em relação a esse rol de dados. Então é muito importante que você entenda primeiro o conceito, né? Por que eu estou estudando as medidas de dispersão? Justamente para estipular, do ponto de vista técnico, esse grau de irregularidade, esse grau de dispersão, esse grau de dados heterogêneos. Beleza? E como é que a gente vai fazer isso numericamente? Como é que a gente vai sair de uma subjetividade e como é que a gente vai agora criar uma objetividade, uma fórmula, um número? Como é que eu vou graduar o nível de dispersão desses dados? Através de dois valores. Vamos aqui para o nosso PPT. A partir da variância e a partir do desvio padrão. Tem um terceiro dado aí que é importante, que eu pus, né? Que é a amplitude. A amplitude, se você pensar bem, ele é um instrumento que também acusa um certo grau. Ei, 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 ei. Pizza com Guaraná Antártica. É coisa nossa. E o maior dado numérico do rol de dados. Você quer ver? Observa aqui, ó. Amplitude é o maior valor menos o menor valor. Nesse caso, o maior valor e o menor valor, pessoal, são iguais. São iguais a 5. Quando eu subtrair o suposto maior com o suposto menor, o resultado disso aqui dá 0. Então você observa que a amplitude, dando 0, me indica, né? Quanto mais próximo de 0 essa amplitude for, mais fidedigno, mais próximo do real essa média está quando comparada com os dados isolados, individualizados. Correto? Observa que essa amplitude aumenta aqui, porque o maior número é 8, o menor número é 2, e 8 menos 2 dá 6. E, nesse caso, a amplitude aqui, o maior valor é 10, o menor é 0, então a amplitude aqui é de 10 unidades. Então você observa que quanto maior for a amplitude, mais irregular, mais caótico, mais heterogêneo esses dados estarão. Então, primeiro indicador, a primeira medida de dispersão que a gente pode estudar é a amplitude. Entretanto, ela é uma medida de dispersão que pouco tratou, né? O cálculo é um cálculo muito rasteiro, nada mais é do que uma variação, então ela pouco tratou estatisticamente dos dados, né? Você já imaginou? Essas 3 turmas estão em uma escala igual de 0 a 10, né? Se essas turmas estivessem trabalhando com escalas diferentes, aqui trabalhou com uma escala de nota 5, nota máxima é 5. Aqui as outras duas, a nota máxima é 10. Talvez as amplitudes já não poderiam se dialogar, né? Porque são escalas diferentes. Então, existe aí algumas questões na amplitude que a gente precisa respeitar o limite que essa fórmula nos obriga, né? Bom, muito bem. Então, vamos pensar então numa coisa um pouco mais rebuscada. Qual seria uma coisa um pouco mais rebuscada? A gente tem a duplinha, variância e desvio padrão, né? Aqui, queria fazer só uma observação. Existe o que a gente chama de desvio médio. O que é o desvio médio? Não é desvio padrão e não é variância. Não está escrito aqui. O que é o desvio médio?
O desvio médio simplesmente é a média dos desvios, a média das distâncias que um dado tem da média. Vou te mostrar como é que é o desvio médio. Vem para cá. O desvio médio ele vai ser a soma da distância entre a média e um dado qualquer. Eu vou explicar melhor como é que isso vai funcionar na prática. Na prática é a seguinte, o primeiro dado aqui não é 5? Então, como é que eu calculo a variação ou a distância entre o número e a média? É a diferença, né? É o que está aqui. Por que eu preciso utilizar módulo? Porque se eu quero a distância, não me interessa saber se essa distância ela vai me oferecer um número positivo ou negativo. Eu só quero a distância. Eu só quero o valor desse módulo. Só quero saber qual é a distância entre um ponto e outro. Correto? Não me interessa saber quem é o maior e quem é o menor. Então, aqui, o desvio médio vai ser 5 menos 5, mais 5 menos 5. Eu vou repetir esse processo 4 vezes. Opa, aqui é módulo, não é parênteses. E eu vou dividir isso por 4, já que são 4 dados. Se você observar, nesse caso, eu estou repetindo o mesmo módulo 4 vezes. Então, para economizar quadro, o que eu vou fazer? Bom, primeira coisa que eu vou fazer de verdade é limpar o quadro direito, né, meu diretor? Porque senão vai ficar tudo manchado. Então, são 4 dados iguais, então são 4 vezes essa variação. Como esse 4 simplifica com esse 4, e 5 menos 5 é 0, obviamente que esse desvio vai ser 0. Já esse desvio médio aqui, ó, vou fazer de uma maneira mais fácil para a gente entender, sem ter que botar fórmula complicada. Ó. Qual é a distância de 2 para 5? A distância de 2 para 5 é de 3 unidades, né? O módulo de 2 menos 5 é 3. Então fica 3. O módulo de 4 com 5 é 1 unidade. 4 menos 5, o módulo disso é 1. 6 menos 5, 1 de novo. E 8 menos 5, 3. Divide tudo isso por 4. 4 mais 4, 8. Dividido por 4, o desvio médio é 2. Ou seja, em média, os dados se desviam em 2 unidades da média 5. Ou ele está, em média, ou ele está 2 unidades abaixo ou 2 unidades acima. Mas em média, eles estão distantes, dispersos em 2 unidades. Já o desvio médio aqui vai ser 0 menos 5, módulo disso. 3 menos 5, o módulo disso. 7 menos 5, o módulo disso. 10 menos 5. Divido isso por 4. 7 mais 7, 14. 14 quartos, 7 meios, 3,5. Ou seja, aqui ele está dizendo que, em média, os dados desviam, estão distantes da média aritmética em 3,5 unidades. Ou seja, como esse desvio médio é maior do que essa média é menos fidedigna em relação ao rol de dados. Essa média é menos fiel quando comparado a esse cara e quando comparado a esse cara. Então, desvio médio é isso. Desvio médio é a média dos desvios. Observa que, aritmeticamente, o cálculo é bem simples. Você pega a diferença da média com cada um dos dados
e depois divide pela quantidade de dados. O grande problema para a estatística é que essa ferramenta inclui uma operação que na matemática ela é muito travada. As propriedades que aparecem utilizando o módulo são sempre propriedades matemáticas muito difíceis de se entender, de se utilizar, de se aplicar. Quando a gente utiliza módulo na matemática, a gente já sabe que vai vir exercício difícil pela frente. Então, assim, o estatístico, ele percebeu que por mais fácil que seja o cálculo, se eu precisar utilizar alguma propriedade vinculada ao desvio médio, eu vou travar. O estatístico vai travar, o estatístico vai falar assim, pô, deu ruim. Então ele precisa, por mais que ele faça contas mais pesadas, ele precisa de uma fórmula que ofereça determinadas propriedades que são, sim, mais fáceis para cálculos mais avançados. E aí, por isso que você, candidato, é obrigado a estudar a tal da variância e o tal desvio padrão, né? Uma coisa não vive sem a outra. Na verdade, variância e desvio padrão se complementam. Falando a grossíssimo modo, é como se fosse uma fórmula só. Eu só consigo calcular o desvio padrão, pelo menos até esse ponto da matéria, se eu tiver a variância e eu calculando a variância sozinha, sem dar um próximo passo, ela não tem, conceitualmente, ela não significa nada. Então, a variância, o cálculo dela, não me leva a lugar nenhum, eu preciso dar mais um passo, eu preciso calcular o desvio padrão para que ela tenha um sentido matemático. E o desvio padrão, eu só chego no desvio padrão se antes eu passar pela variância. Então, variância e desvio padrão são conceitos que se complementam, não vivem só. Beleza? Vamos agora lembrar como é que eu calculo a variância e o desvio padrão. Você vai perceber, vai comparar, você é um aluno já inteligente, você vai comparar e você vai perceber que o cálculo da variância e do desvio padrão é muito mais complexo que do desvio médio. Então vamos lá. Vou passar para vocês qual é a fórmula da variância. A fórmula da variância é parecida com a do desvio médio, só que em vez de ser módulo, tira o módulo, você vai tirar o módulo, você vai botar parênteses e vai levar ao quadrado. Então vai ficar assim, ó. X menos xi ao quadrado. E vai dividir isso pelo número de dados. Ou seja, vamos lá, vamos entender o que isso significa na prática. Na prática, como é que isso funciona? Na prática, isso funciona da seguinte maneira, vamos lá. Vou botar aqui uma reguite. Aqui eu vou dividir por 4, né? São 4 dados. Aqui eu vou fazer 5 menos 5 ao quadrado, mais 4 repetições disso, né? Tudo isso aqui vai dar 0 ao quadrado, que é 0 dividido por 4. Bom, isso dá 0. Só que observa, né? Aliás, deixa eu, antes de fazer essa observação, deixa eu continuar aqui calculando a variância. Aliás, para economizar quadro, isso seria a mesma coisa que pegar um único parênteses e multiplicar isso por 4.
dividiu por 4, deu o tal do zero. Vamos fazer o próximo? A variância do próximo, ela é bem mais interessante. Concordo com vocês. É aqui que a gente vai saber se está entendendo ou não a fórmula da variância. Vamos lá. Uma nota é 2, a distância de 2 a 5, né? 2 menos 5 dá menos 3. Eu elevo ao quadrado, isso vai ficar positivo, né? Continuo. 4 menos 2, elevei ao quadrado. 6 menos 5, elevei ao quadrado. 8 menos 5, elevei ao quadrado. Aqui tem um erro. É 4 menos 5. Pronto. Tudo isso dividido por 4, né? Então, observa que eu pego um termo, diminuo da média, elevo ao quadrado. O que acontece quando eu elevo ao quadrado, né? Por mais negativo que seja esse valor, elevei a um expoente par, ele se torna positivo. Então, eu continuo encontrando um número positivo, que não é mais a variação das distâncias, é o quadrado dessa variação. Aí que está o caô. O caô está aí. Porque a variância, ela não me oferece a média das variações. Ela me oferece o quadrado das médias das variações. E isso não me interessa, isso não tem nenhuma informação aí interessante para mim. Eu não quero encontrar o quadrado das médias, eu quero encontrar a média das variações. Encontrar o quadrado dessas médias não me interessa de nada. Então, assim, 3 ao quadrado, né? No caso, menos 3 ao quadrado, que dá 9. Menos 1 ao quadrado, que dá 1. 1 ao quadrado, que dá 1. 3 ao quadrado, que dá 9 de novo. Dividido por 4. Esse valor que eu encontrei, pessoal, 10 e 10, 20 divididos por 4 dando 5, ela sozinha, ela não me dá nenhuma informação relevante, porque eu estou encontrando alguma coisa que está ao quadrado. Opa, peraí. Alguma coisa que está elevado ao quadrado? Ah, então peraí, é por isso que eu calculo logo depois disso o desvio médio. Perdão, o desvio padrão. O que é o desvio padrão? É a raiz quadrada da variância. Ah, então peraí, aí eu vou meio que corrigir a minha rota. A minha rota que era a minha resposta, só que elevada ao quadrado, eu agora tirando a raiz quadrada dela, eu volto a ter uma relação um pouco mais interessante, né? Então, o que faz agora o desvio padrão? Ele corrige essa fórmula da variância. Ele meio que corrige a fórmula da variância. O desvio padrão é a raiz quadrada da minha variância. Ou seja, nesse caso, é a raiz quadrada do 5. É a raiz quadrada do 5. Então, essa informação sozinha, por si só, não me interessa. Já essa relação aqui, as duas juntas, uma trabalhando em conjunto com a outra, aí sim, aí realmente, sem dúvida, eu cheguei a um indicador, a uma medida que vai gerar uma avaliação de dispersão, né? Vamos testar isso na outra? Vamos lá. Variância vai ser 0 menos 5 ao quadrado 25. 3 menos 5 ao quadrado, 4. 7 menos 5 ao quadrado, 4 de novo. 10 menos 5 ao quadrado, 25. Tudo isso será dividido por 4. 58. 25, 50 com 8, 58. Dividido por 4, isso dá a mesma coisa que 29 meios, né?
Então, o meu desvio padrão deu a raiz quadrada de 29,5. Não me interessa ir além disso. Né? Eu já consegui alcançar o que eu queria. Né? Mostrar que uma coisa depende, uma informação para ficar completa, ela precisa minimamente seguir um percurso. Né? Eu primeiro preciso calcular a variância para depois calcular o desvio padrão. Né? Ok? É hora do seu print time. Você printa aí. Enquanto você printa, eu vou respondendo, vou passar pela câmera aqui, coisa linda. Boa noite, Glaucio, camarada! Boa noite, meu mestre John! Colocando em um contexto real, se o valor do desvio médio fosse a diferença de altura, de atitude entre trechos de uma rota, acho que é isso que ele quis dizer. De atitude não, animal, é altitude, né? Acho que é isso. Falei besteira, o professor animalzinho. Aquele com um desvio mais próximo da média seria a rota mais plana. Perfeito, golaço. Adorei a tua analogia. Fantástico, John. Show de bola. Show de bola. Deu 14,5, eu errei aqui. Não, 29 dividido por 2 dá 14,5. Camila, se você pegar 29 e dividir por 2 dá 14,5. Tá certo? Beleza? Show! Então, moral da história, né? O que são as medidas de dispersão? São fórmulas prontas, né? Seguindo aí o que o chat está me respondendo, me dando de feedback. São fórmulas prontas que você vai aplicar e você vai determinar os numerozinhos que aparecerem ali. Ponto final. Nada mais além disso. Belezinha? Tranquilo? Ok? Então, com isso nós encerramos a nossa primeira aulinha. E na próxima aula a gente vai ver como é que isso é aplicado. Afinal de contas, no Enem, como é que isso caiu, Glaucio? Tá bom, você já passou 45 minutos falando que nem um maluco, mas como é que isso é aplicado no Enem? Como é que isso cai no Enem? É o que a gente vai ver na próxima aula. Beleza, galera? Então é isso. Um forte abraço, valeu, tchau! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assinem proenem.com.br.